Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e essa noite o que me motivou a fazer esse vídeo foi as recentes notícias que saíram no jornal Folha de São Paulo acerca da Operação Vaza Jato, né, perpetrada pelo portal de notícias Intercept Brasil. E o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo é porque justo hoje, no dia da diversidade LGBTQ+, vivenciada lá em São Paulo, onde mais de 1 milhão de pessoas compareceu, inclusive algumas até se dizendo de denominações evangélicas, cristãs, levaram seus familiares para assistir a shows de vários artistas, várias personalidades do mundo musical, artístico, cultural, estiveram presentes e discursaram, e muitos fizeram discursos bastante inflamados contra o governo e contra as políticas sociais que estão sendo desenvolvidas pelo atual presidente do país, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E analisando tudo isso conjuntamente, me veio à mente uma história em quadrinhos que eu tive a oportunidade de ler ainda na minha adolescência, na década de 90. Aqui na minha cidade, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu frequentava muito um local de revistas em quadrinhos que ficava num pequeno shopping, conhecido como Center 1. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o selo Vértigo, que muitos anos depois eu vim descobrir que era da DC Comics. Né? Na minha juventude eu não sabia desse detalhe. E lá eu conheci Alan Moore, né, o autor de histórias em quadrinhos, através dessas histórias, primeiramente com o Monstro do Pântano, e através do Monstro do Pântano eu acabei conhecendo V for Vendetta, ou V de Vingança. A obra é de 88, 89, e é uma retomada, não é original do Alan Moore, apesar da guinada que ele fez, e que foi o maior sucesso, depois veio a se tornar um filme hollywoodiano que arrecadou alguns milhões de dólares. Mas o mais importante de tudo isso, por que eu relaciono o momento atual do Brasil, a parada LGBTQ+, e o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro? Na história de V de Vingança, nós temos a retomada de uma ação social que foi desenvolvida por Guy Fawkes, um inglês que tentou derrubar o governo de sua época. E para isso pretendeu fazer um levante social, até mesmo com a instauração de uma guerra civil, que foi debelada e foi totalmente controlada, ele foi condenado até a morte. Pois bem, na história de V de Vingança, o que vemos é um passado distópico que teria acontecido no Reino Unido após uma guerra nuclear, e que um governo extremamente totalitário, nos moldes do que Hannah Arendt falou no seu livro As Origens do Totalitarismo, onde ela analisa três tipos de governo essencialmente parecidos, coletivistas, como depois vão ser analisados, como o comunismo de Stalin, o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. Em V de Vingança, o V, né, o sujeito que usa a máscara de Guy Fawkes, ele tenta perpetrar uma luta armada, um levante social contra o governo. E um governo autoritário, despótico, que tenta suprimir as minorias, inclusive até criando campos de concentração. E em um determinado momento da obra, é sugerido até que seja explodido aquilo que representa o parlamento inglês nesse passado distópico que é descrito na obra. Pois bem, hoje no Brasil nós vivemos uma certa batalha que lembra um pouco do que a história de Alan Moore conta, em que nós vemos vazamentos cotidianos, ora a favor, ora contra. No vazamento de hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo teve acesso ao conteúdo e, segundo a sua própria perícia do próprio jornal, eu não diria nenhuma perícia, mas um serviço de controladoria interna,
um ombudsman, poderíamos falar assim, enunciou que o material é 100% verdadeiro, verídico, legal até. E nesse material houve uma manipulação entre o juiz, à época, hoje, né, ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, e a Força-Tarefa da Lava Jato, para que determinadas investigações que eram perpetradas por membros da Lava Jato não chegassem ao STF, principalmente porque poderiam causar o desmembramento de várias investigações. E aí o juiz e a força-tarefa tentaram impedir que o juiz do caso, o juiz natural do caso, no STF, que era à época o finado ministro Teori Zavascki, ele tomasse conhecimento, por exemplo, que a, as investigações perpetradas pelo juiz Sérgio, pela Lava Jato e sob julgamento do juiz Sérgio Moro, começava a investigar políticos com foro privilegiado. Ora, nesses áudios vazados também é uma citação de que o senhor juiz Sérgio Moro, à época, claro, teria chamado o Movimento Brasil Livre de os tontos do Brasil Livre, que teriam feito uma manifestação, parece que na portaria do prédio do ministro Teori Zavascki. Diante de tudo isso, se percebe que, como eu falei no vídeo anterior, essa disputa de narrativas só enfraquece o governo central e faz com que a sociedade cada vez mais repudie algumas ações. Inclusive hoje, novamente, diante da manifestação popular trazida pelo movimento do Dia da Diversidade LGBTQ+, muitas pessoas se manifestaram abertamente pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, com aquelas camisetas tradicionais com Lula livre, e outros tantos discursos de personalidades, eles tentaram colocar e impingir ao governo, né, o chefe do executivo, um discurso de humilhação e até mesmo ataque às liberdades individuais e aos direitos de gênero. Diante de tudo isso, diante de todas essas narrativas, eu acredito piamente que estejamos revivendo o enredo dos quadrinhos de V de Vingança. Parece que a sociedade toda está sendo preparada para um levante. Não acredito que vá haver levante algum, nenhuma guerra civil seria perpetrada, não sinto esse clima de guerra civil, mas o que eu sinto verdadeiramente é que qualquer ação que seja perpetrada pelo governo, pelo chefe do executivo e seus ministros, não será aceita pela sociedade, ou teremos muita resistência. E analisando friamente isso, significa que o governo será deslegitimizado. Essa legitimidade que fora trazida através democraticamente das urnas, da eleição democrática que houve em outubro, na verdade, de 2018, parece que vai perdendo cada vez mais o seu potencial de energia. E isso é preocupante, pois o Brasil já vive há quase 5 anos com um dilema muito grande. Desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff, o país vive uma instabilidade não só econômica, mas social e principalmente nas suas políticas internacionais, em que a mobilidade de ativos, principalmente de investidores, faz com que o nosso país seja desconsiderado diante da sua potencialidade de consumo e também de produção industrial. Isso é muito grave, pois no mundo globalizado que nós encontramos hoje faz com que o país caia em descredibilidade, tanto para investidores quanto para pessoas que pudessem eventualmente vir a residir nesse país e empreender nesse país. Isso é péssimo porque o nosso país fica estagnado, não se desenvolve, não cresce, não melhora, não evolui, enfim. E mais pessoas se encontram na linha de pobreza e, consequentemente, algumas inapelavelmente acabam sendo excluídas e colocadas na linha de miséria.
É terrível porque se o nosso país não mudar, provavelmente viveremos um outro impeachment. E um outro impeachment significaria mais uma vez um país imobilizado, como nós já assistimos, como aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, que fora substituída pelo presidente Michel Temer, e o país parece que não saiu do lugar, continuou na mesma. Parece que nós vemos esse enredo sendo reconstruído, recontado, só que agora com outras personagens. Agora é o presidente Jair Messias Bolsonaro, e talvez seja sucedido pelo futuro presidente Mourão, Heleno Mourão, perdão, General Mourão, Hamilton Mourão. Ele parece que está sendo recontado esse enredo, e isso seria muito ruim por diversos aspectos, principalmente os internacionais, que repercutiriam nos internos, os intestinos do nosso país. Ou o governo muda, ou não terá apoio popular. Isso para mim ficou muito claro, e sem um apoio popular nenhum governo consistente vai existir ou vai trazer qualquer coisa de boa. Hoje, o nosso governante procura aparecer em vários eventos populares, como jogos de futebol, faz algumas aparições bastante meteóricas, até parece até que estamos em momento pré-eleitoral, quando vários políticos vão em busca dos eleitores. Talvez já sentindo esse clima. E nós precisamos analisar, precisamos olhar, assistir, prestar bastante atenção nos discursos que estão sendo elencados de ambos os lados, sejam daqueles que se dizem a favor do atual presidente, sejam daqueles que são contrários. O que tem por trás? O que tem de real? O que tem de bom? E precisamos analisar friamente, pois muitas vidas estão sendo tiradas indiretamente. Pois quando faltam investimentos na saúde, muitas pessoas perdem um atendimento e, enfim, inexoravelmente acabam vindo ao óbito. Quando faltam investimentos na educação, muitas pessoas perdem a oportunidade de agregar conhecimentos que futuramente serão levados a cabo na produção e principalmente na questão da empregabilidade da renda. Quando faltam investimentos em moradia, muitas pessoas ficam em condições precárias de existência, e nós estamos assistindo a isso todos os dias com essa imigração desordenada de pessoas da Venezuela. Aqui mesmo na minha cidade, eu por algumas vezes passo em determinadas ruas e vejo pessoas com placas dizendo que são imigrantes venezuelanos. Qual será o fim de tudo? É uma pergunta que hoje nós precisamos refletir bastante para poder responder. Analisando friamente, o país está parado e vai continuar parado. Sem um apoio popular, nenhum governante vai conseguir governar. Sem um apoio do Congresso, nenhum governante também vai conseguir exarar leis que sejam execuíveis, que parece que é o fato que nós estamos vivenciando. Então precisamos de uma resposta, pois o nosso país é muito grande, muito rico e tem pessoas maravilhosas que precisam de um destino. Como sempre, eu peço uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, por acreditar sumamente na sua existência como o Redentor das nossas vidas e Salvador das nossas almas. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos para que o nosso país também encontre uma saída. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe essa mensagem e vamos crescer juntos. Muito obrigado.